Fala, turma, tá começando mais um 90 Acima, seu podcast de assuntos especiais e convidados extraordinários. E hoje eu tô recebendo um grande amigo que vai contar pra gente quem ele é e o que ele faz sem revelar a sua profissão. Por favor. Olha, me chamam de o cara da inovação. Não fui eu que escolhi o apelido, mas me chamam e aí eu trabalho com inovação, trabalho e brinco, né, com a inovação, porque além de trabalhar é bom a gente divertir com o que a gente faz também, né? E aí eu estou sempre lidando aí com muita gente, né? Trabalhar com inovação é trabalhar com ideias, com pessoas, e aí estou sempre com muita gente, envolvido com muito evento, muitas atividades interessantes. Eu acho que é por aí. Meu trabalho acaba sendo minha diversão também, ainda bem, né? Para você que não conhece, esse é o professor Hélio Lemes. Ele é uma referência no sul de Minas, quando o assunto é inovação, está sempre aí nos encontros, fomentando a inovação, a criatividade. Professor Hélio, conta pra gente então, antes de mais nada, o que seria inovação? Existe um conceito para ela? Tem um monte de conceitos, né? Um monte de livros, né, que descreve o que é inovação. Mas eu gosto dos conceitos mais simples. E um dos mais simples e mais diretos e interessantes que eu conheço é de um professor da Federal de Pernambuco, Silvio Meira, que ele fala que inovação são mais e melhores notas fiscais. E aí eu vou te explicar o porquê que ele fala isso. Mesmo que você tenha uma inovação que não seja visando lucro, você tem que ter um impacto econômico. Econômico não quer dizer que você vendeu, né? Você pode fazer inovação social, por exemplo, que não gerou dinheiro, lucro para você, mas você movimentou a economia, você gerou algum tipo de transformação na vida das pessoas que tem um valor econômico. Quando você, por exemplo, gera emprego, você está movimentando a vida das pessoas. Então, você ter ideias e transformar essas ideias em impacto, em notas fiscais, e aí notas fiscais nesse sentido, e aí ele fala assim, mais e melhores notas fiscais. Por que melhores? Uma nota fiscal de R$100 é igual a outra de R$100. Não, você pode estar fazendo um negócio de R$100 que estão gerando prejuízo ambiental, prejuízo social, você está ganhando dinheiro, mas está prejudicando as pessoas, está prejudicando o ambiente. Então, melhores notas fiscais é isso. Eu emiti nota fiscal, mas assim mesmo, pensando nos reflexos, nos impactos e evitando o máximo esses impactos negativos. Então, muita gente erradamente pensa que inovação é uma pessoa criativa, que tem muitas ideias, é uma pessoa inovadora. Quando isso é só uma parte da inovação. Se você tiver ideia e não transformar isso num impacto, numa venda, num negócio, num produto, num serviço ou numa empresa, você teve só ideia. Você é só uma pessoa que tem ideias criativas. Mas a inovação ela tem que ser levada para os negócios, para o campo. Tem que ser colocado em prática. Tem que ser colocado em prática. Aí a gente pode chamar de inovação. Se não, são só ideias. E toda pessoa, professor, pode ser um inovador? Existe uma característica para que eu possa identificar esse espírito inovador em mim? Olha, no passado era muito mais difícil porque as pessoas tinham que fazer tudo sozinhas, né? Você tinha uma ideia e você queria transformar, e alguns conseguiram, mas assim, era muito mais difícil você fazer a inovação acontecer porque a gente não tinha essa rede de apoio, de suporte, de conhecimento, de investimento. E as coisas foram mudando, principalmente dos últimos 20, 30 anos para cá, foram criados ambientes para a inovação, que são propícios para a inovação. Que não é uma coisa nova, né, na verdade. Né? Surge lá na Itália, por volta de 1500, né, o efeito Médici. Isso, na Inglaterra, com o surgimento do Lloyd, as pessoas iam para as cafeterias, né? O próprio movimento artístico, né? Os grandes movimentos artísticos, eles aconteceram em grupos, né? A Renascença, na Itália, a Semana da Arte Moderna no Brasil. A gente precisa se juntar, né? Quando você junta, um dá uma ideia para o outro, eu te ajudo, você tem uma parte da ideia e outra pessoa tem outra parte, eu descubro um caminho, eu conto para você o caminho que eu fiz, e aí você aprende comigo, eu aprendo com você. Isso hoje a gente transformou num ambiente que a gente chama de ecossistema de inovação, que aí envolve incubadoras de empresas, aceleradoras de empresas, investidores, clubes de investimento, investimento anjo. Hoje tem um monte de rede de suporte para que a inovação aconteça. Então fica mais fácil, você tem mais gente com capacidade de pegar suas ideias e transformar em negócio, e transformar em nota fiscal, do que a gente tinha 20, 30 anos atrás, dentro de todos os setores, né? Todas as áreas, porque a inovação é necessária para tudo, né? Para as artes, para o agro, para o negócio, para a saúde, para a política, né? Para o governo, para todo mundo precisa inovar.
E aí você tem uma rede hoje que facilita. Então a gente tem muito mais inovações acontecendo e a inovação ficou uma constante na vida das pessoas. A gente fala de inovação hoje. Você entrar no site de qualquer instituição, organização, empresa, você vai ver a palavra inovação em todos eles, né? Virou meio que uma obrigação. A gente tem que ter inovação, a gente faz inovação, nós somos inovadores. É uma questão de sobrevivência, né? Sim. E aí outro motivo também de ser tão importante se falar tanto em inovação hoje é que os problemas que a gente tinha no passado eram mais ou menos recorrentes. Você tinha um problema, daqui a um ano você tinha um problema, se não era igual, era bem parecido. E aí a gente foi criando alguns métodos de resolver os problemas que funcionavam a maioria das vezes. Então, tem um problema, aplica esse método, né, esse jeito de resolver, vai dar certo. Se o problema repetir, a gente aplica o mesmo método, vai dar certo de novo. O que aconteceu é que o mundo ficou muito mais complexo. E os problemas que surgem são, assim, a maioria deles, quando surge um problema para você nunca viu aquilo. E a gente para diante de um problema assim, inesperado, inexplicável, sem uma ideia de como é que eu faço para resolver isso. E aí, como é que você faz para resolver um problema novo? Através de uma solução nova, então você precisa de inovação. Você tem que pensar de maneira diferente para resolver os problemas complexos que a gente tem hoje, que na maioria das vezes a gente nunca viu antes, né? Chega lá um problema no seu dia a dia, no seu trabalho, e fala assim, poxa, como é que eu lido com isso? Não tem um manual, ninguém lidou com esse problema antes. E aí eu tenho que pensar de maneira inovadora. E aí tem técnicas, tem ferramentas, tem jeito de pensar que a gente pode ter para direcionar, para achar essas soluções inovadoras. Características que eu acho interessante pontuar também é a questão da pessoa ser questionadora. E não questionadora no sentido de não vou fazer, se impor, né? Mas sempre perguntar por que eu estou fazendo, como eu estou fazendo. Se eu fizer diferente, vai dar um resultado diferente. Eu acho que também a capacidade de associar ideias, né? Sim, você pegar algo que de repente não seja, no nosso caso, falando aqui da cafeicultura, do agronegócio, pegar algo que não seja do agro e trazer para o agro. E é a experimentação, né, professor? Isso. Eu tenho um autor também que eu gosto muito, sobre Steven Johnson, que ele fala assim, eu tenho um livro dele que chama De Onde Vêm as Boas Ideias. E ele fala algo que é muito interessante, que eu concordo muito com ele. As ideias não nascem nem boas e nem prontas. A ideia surge e você vai lapidando a ideia. E essa lapidação ela é feita, se você tentar fazer sozinho, vai ser mais difícil, mais demorado de você lapidar até o ponto que a ideia seja realmente uma ideia boa, que você possa transformar em inovação. Então, as ideias elas amadurecem com o tempo e elas amadurecem com o choque entre as ideias minhas, com as ideias suas, com as ideias de outras pessoas. Quando você coloca a sua ideia à prova, e aí você falou experimentação, muitas vezes eu não sei se isso vai dar certo, mas eu posso fazer um teste, posso um protótipo, né? Se der certo o protótipo, aí eu vou à frente e gasto o meu esforço, meu dinheiro, meu tempo, realmente fazendo aquilo. Mas eu não vou gastar à toa sem saber se aquilo tem viabilidade, se vai dar certo ou não. Então essa é algo muito interessante. E sobre a criatividade, que é um dos elementos que eu falei aqui, ter ideia não é inovação, mas ter ideia é essencial como um início para você chegar na inovação. Eu estou lançando um livro essa semana que vem chamado Criatividade Não é um Superpoder. Porque tem gente que acha que as pessoas nascem criativas e quem não nasceu com criatividade vai morrer sem criatividade. E não é isso, não é um superpoder que você vem do berço, né? Que você nasceu em Krypton e aí você tem o poder de voar. Não é um privilégio. Não, a gente desenvolve a criatividade. E lógico, você pode tanto desenvolver como tolher a criatividade, que é o que muitas vezes acontece. Pessoas muito criativas da infância perdem, não é que ela perde a criatividade, ela retrai essa capacidade criativa dela porque ela foi podada, ela foi criticada e as pessoas, lógico que ninguém gosta de ser criticado. Então pessoas muito criativas às vezes são expansivas e as pessoas são criticadas e elas se recolhem, falam, não vou mais mostrar a minha criatividade porque eu não caio bem, as pessoas não estão elogiando ou gostando daquilo que eu estou fazendo. Então, no livro eu falo exatamente sobre a criatividade relacionada com a curiosidade. Quanto mais curioso você for sobre tudo, mais chance você tem de criar coisas, porque a partir do aprendizado que você tem da curiosidade, você bota a criatividade, coloca aquilo na sua criatividade e aí tem mais chance de conseguir inovar, de achar soluções inovadoras. E aí eu falo exatamente sobre isso, sobre técnicas. Eu criei um Canvas, que é uma ferramenta para estimular a criatividade, principalmente em empresas, em equipes, em grupos que trabalham em projetos, para que eles coloquem criatividade em todos os seus projetos, para que você tenha mais chance de inovar. Quando a gente traz isso para o agronegócio, a gente observa que o agro, querendo ou não, vem de uma tradição, né? É um mercado mais conservador, mas a gente vem observando o surgimento de novos perfis, né? De agricultores, produtores de leite, cafeicultores, com essa abertura
para o novo, né? O que a gente pode falar sobre inovação no agronegócio, professor? Eu tenho, né, uma empresa junto com um sócio chamada Ag Food Ventures, que é uma aceleradora de startups de agro e de alimentação. Então, AgTechs e Foodtechs são as startups que a gente faz esse processo de aceleração. As pessoas chegam com as suas ideias, com as suas propostas, às vezes já com alguma coisa, já até com o cliente funcionando, e a gente acelera o processo de crescimento dessas empresas. Então, só para você ter uma ideia, no começo, quando a gente começou a conversar, principalmente com o pessoal, os clientes dessas empresas, que é o pessoal que está no campo, produtor e tal, você ia falar sobre inovação e primeira coisa, você conversava, puxava a conversa, né, com a pessoa, falava, vamos falar sobre inovação, e o pessoal bem tradicional falava assim, peraí, vou chamar meu filho para conversar contigo. Né, ou minha filha, porque o produtor mais tradicional, ele acha que isso não é para ele, não é com ele. E ele vem fazendo as coisas como sempre fez e tem dado certo. Para que inovar, para que mexer? Para que mudar, né? O time está ganhando, mexe, né? Mas tem muitas oportunidades de fazer coisas de maneira mais veloz, mais acertada, com maior lucratividade, com menos impacto, né, o impacto ambiental, consumindo menos insumo. Logicamente, tudo isso é o objetivo de qualquer empresa, né? Qualquer empresa aí, em todos os setores, é aumentar a produtividade, a lucratividade e reduzir o impacto negativo, social, ambiental. E isso a gente consegue com inovação. Então, através dessas startups, né, que são as pequenas empresas inovadoras que trazem essas soluções, a gente aproxima do cliente, de quem quer e quem precisa desse tipo de solução. Mas eu vi que isso está começando a mudar até por causa da sucessão, né? A gente está vendo hoje muitos jovens que tinham ido embora para, né, fazer as suas universidades, saído da produção agrícola para poder investir em negócios de escritório. Muitos deles estão retornando, né? Isso tem acontecido também por causa da pandemia. Muita gente que ficou proibido de trabalhar em capitais, em centros, né, em grandes centros e tal, voltou para casa, né, dos pais, e a gente está vendo muitos jovens que voltaram e gostaram da ideia de ficar. E aí a gente tem lidado hoje com muito mais produtores que são mais jovens e que, logicamente, isso é uma questão natural, não é um preconceito contra a idade, né, não é etarismo, mas essas pessoas estão mais abertas à inovação porque elas, dentro até do próprio ambiente delas, dos estudos que elas fizeram, né, elas viram que a palavra inovação está frequente e presente em tudo isso e elas dão mais valor para a inovação do que o pessoal mais tradicional, que muitas vezes tem até medo. Fala, para que eu vou mexer? Né? Vamos deixar quieto, não mexe com esse negócio de inovação não, porque pode ser que dê errado. E a inovação tem isso. Toda inovação envolve risco. Se qualquer pessoa falar para você, olha, eu tenho uma inovação aqui e ela é 100% segura, não tem chance de dar errado. Eu já falo na cara da pessoa, então não é inovação, tá? Para começo de conversa. Você não sabe o resultado. Se você quer fazer diferente, tem que arriscar. Tem que arriscar, porque se você souber o resultado, não é inovador, você já sabe, porque já foi feito antes, você tem dados para saber que aquilo vai 100% de chance de dar certo. Toda vez que você fala de inovação, a gente está falando de possibilidade de não dar certo. E às vezes as pessoas não são muito afeitas a esse risco, né? Elas não estão dispostas a assumir esse risco de dar errado. E aí, realmente, essas pessoas que são mais conservadoras, tradicionais, elas se afastam um pouco da inovação por causa disso. Não, eu vou fazer só o que eu tenho certeza que vai dar certo. Então você não vai inovar. E aí, logicamente, você perde competitividade, porque outras pessoas vão estar inovando, vão estar fazendo melhor do que você, dentro desse cenário que a gente tem hoje, né? Porque no passado, todo mundo fazia tudo igual, não tem problema. Agora não, você tem algumas pessoas inovando e outras não. E quem não está inovando está perdendo essa competitividade dentro do mercado. Você vai conseguir ter menos resultado do que aquela pessoa que está inovando e está dando certo. Agora, lógico, posso também inovar e dar errado. Né? E aí o que a gente faz? Tenta de novo. Não pode desistir. Tenta de novo. Eu estava lendo que o mercado das startups voltadas para o agro, né, as agtechs, as foodtechs, movimentaram nos últimos anos, eu acho que em 2023, se eu não me engano, cerca de 780 milhões de dólares. E que o Brasil, tudo isso em investimento, né, receberam investimento de 780 milhões de dólares. E que no Brasil hoje, segundo o mapeamento se não me falha a memória, da Embrapa, existem 1.500 startups ligadas ao agronegócio. Tudo para impulsionar cada vez mais, né, professor? Sim, e tem crescido cada vez mais o número, né, de pequenas empresas, startups, né, que têm entrado, né, nesse setor. E tem soluções gratuitas também para isso, sim. Né? Tem. A gente vê aí soluções para o clima, aplicativos que de repente pode ajudar.
a utilização de drones, né? Uhum. Mas não é só isso. A gente tem para tudo, né? Vamos dizer assim, para qualquer problema que surja, vai ter alguém que está pensando na solução daquele problema e na forma de uma empresa pequena, inovadora, para trazer essa solução. Por isso, 1.500 e assim, tem crescido muito rápido. Já passou de 2000 para 2024, a gente passou de 1.000 startups do agro para 1.500. Então, assim, crescimento de 50% em 4 anos. Isso não quer dizer que todas elas são relevantes ou valiosas, né? Tem startups que estão lá pelejando, que tem lá 2 pessoas, estão, né, emitiu uma nota fiscal até hoje, mas tem algumas, várias delas aqui no Brasil, que já foram compradas por multinacionais, que já cresceram ao ponto de começar a ameaçar grandes empresas, e as grandes empresas olham para aquilo lá e falam assim, acho melhor eu comprar essa. Agregaram ao meu mix de produtos. Isso aconteceu várias vezes, né? Grandes multinacionais olham esse crescimento dessas empresas e falam assim, não, vou comprar essa empresa porque aí ele não me ameaça como concorrente, né? Por quê? Uma característica da startup é a escalabilidade. Elas crescem muito rápido, normalmente com soluções que você pode, por exemplo, eu tenho um cliente e para atender esse cliente custa X. Eu posso passar 1.000 clientes e não preciso gastar, no meu custo como empresa, não passa a ser 1.000x, porque eu tenho 1.000 clientes. Eu passo a ser, às vezes, 5x, para crescer 1.000 vezes em negócios, em receita, eu tenho que gastar 5 vezes mais no custo meu de operações. Isso é uma característica da maioria das startups. No agro não é tão simples assim, porque a gente está falando de negócios que, às vezes, é difícil escalar, né? Porque você tem muita questão do campo mesmo, de maquinário, de equipamento, de estar lá no meio, né, da produção. São muitas as variáveis. São, mas tem umas startups, por exemplo, que são as digitais, aquelas que criam soluções com inteligência artificial para fazer previsão de produção, análise de imagens, de drones. A gente, né, falou aqui sobre drones, tem hoje um monte de empresa criando software que analisa a imagem de satélite, imagem de drone, para poder fazer uma série de tomar uma série de decisões e auxiliar na tomada de decisão sobre adubação, pulverização, sobre inclusive o ramo das fintechs. As fintechs são as startups do ramo financeiro que hoje têm usado um mix de imagens, por exemplo, para fazer uma previsão da produção do sujeito que está candidato ao empréstimo rural lá, né? E aí ela junta essas informações de imagens sobre a propriedade que está sendo avaliada para poder estipular, olha, o cara tem uma previsão de produção de tantas sacas ou tantas toneladas, né, disso ou daquilo, então, poxa, eu sei que eu posso emprestar dinheiro para esse sujeito e o dinheiro vai tá ali, ó, eu estou vigiando ele ali, o dinheiro está plantado ali naquele local, então é muito menos arriscado para uma empresa hoje. E são só alguns exemplos, né, de uso, e essa empresa, o que ela faz? Ela tem um software que analisa essas imagens, é um software, uma solução digital. As imagens são colhidas, né, com custo baixo, você compra imagem de satélite do INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, você bota um drone para sobrevoar uma fazenda que o custo disso é baixo, junta essas informações e você pode aumentar o número de clientes enormemente, atender o Brasil inteiro, e isso é uma solução escalável. Então, empresas como essas, elas estão crescendo muito rápido, né, então outras empresas, né, que trabalham com sistemas de gestão, né, sistema para você gerir mesmo a sua produção, gerir a sua organização, né, produtiva ali, que usa também a sua sistema, a sua software, aplicativo. Então, isso você cresce muito rápido, porque o custo para ter muito mais clientes não aumenta. Então, esse é um exemplo de por que as startups são importantes. Elas conseguem crescer muito rápido, gerar negócios e, ao mesmo tempo, sem um aumento equivalente de custo. E por isso mesmo é uma boa oportunidade de investimento, né? Porque empresas que surgem, e hoje você às vezes investe lá 20 mil reais, 30 mil reais na empresa, daqui a 2, 3 anos ela vale 1 milhão, 10 milhões. É rentável, é um negócio rentável também. Então isso virou, e isso é algo que eu falei agora há pouco, né, sobre esse ambiente que foi sendo criado, que hoje você tem um monte de modalidades de investimentos, que é importante tanto para quem está precisando de dinheiro para colocar a sua ideia em prática e inovar, como a oportunidade para os investidores, né? E hoje muitos produtores, né, muito pessoal do agro virou investidor nessas soluções, porque entendeu, sabe o valor que isso tem, e aí eu vou lá e coloco dinheiro para poder depois recuperar em forma de, né, quando essa empresa for vendida, quando ela fizer o que a gente chama de exit, né, eu ficar com o valor
muito superior àquele que eu investi no início. E aí tem um monte de formas de investimentos, né? Tem clubes, tem investidor anjo, que são pessoas físicas, o CPF, que vai lá e coloca dinheiro nessas iniciativas, né, de inovação. Tem as empresas, os fundos, né, de investimento, que são aí disponíveis para investir nessas soluções de tecnologia. E assim, não é só alta tecnologia, a gente falou de drone, né? Tem sistemas de satélite e tal, mas às vezes tecnologias bem mais simples, mas que são inovadoras. E o que está acontecendo, né? Algumas soluções que no passado eram usadas, elas foram deixadas de lado, e hoje a inovação, muitas vezes, é você adotar um método antigo. É o que a gente chama de bioeconomia hoje em dia, que está muito comum. Tem muitas startups hoje trabalhando com bioeconomia, ou seja, vamos tratar, por exemplo, ao invés de colocar pesticida, vamos utilizar insetos, né, para poder fazer o controle. Então isso, na verdade, você fala assim, mas isso não é inovação tecnológica, a gente está voltando a um método de produção de 50, 60 anos atrás. Então, mas a gente voltar ao passado também é pensar de maneira inovadora. Não é só o digital, né? Não. Tem muita. Inovação é tudo, né? É pensar diferente, soluções diferentes daquelas que são padrão, daquelas que está todo mundo fazendo. E aí você tem um problema que você pode tratar de maneira diferente, vamos inovar, vamos colocar em prática. Professor, tenho certeza que esse nosso bate-papo vale muitas e muitas xícaras de café. A gente está caminhando para o final e eu gostaria muito de agradecê-lo, a sua disponibilidade, esse bate-papo. E já está feito o convite para a gente fazer uma segunda rodada, né? Uma segunda xícara de café para a gente falar sobre inovação. Eu sei que o senhor tem muita coisa para contar para a gente, está lançando livro, é colaborador em vários órgãos aí sobre inovação. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem, né? Para o nosso cooperado, para o nosso entusiasta do café, para o nosso amigo do agronegócio, sobre a inovação. Olha, o que você está fazendo aqui, né, o que a Minasul está fazendo é fundamental, é a gente se informar para poder perder o medo da inovação, o medo do diferente, do novo, para a gente poder, como diz, ter mais segurança na hora de tomar decisões, né, de adotar uma inovação, de comprar uma solução inovadora ou de investir numa inovação. A gente tem que estar informado. Isso aqui que a gente está fazendo é uma iniciativa excelente, né? Parabéns, né, pela instituição, você, por estar fazendo isso, de comunicar sobre essas soluções para as pessoas. Existem outras formas, né, eu, por exemplo, participo como colaborador de um portal chamado 100% Agro, que a gente tem revista impressa, tem jornal impresso, mas tem um portal com podcast, com informações digitais, com site, com notícias sobre todos os aspectos, sobre inovação, que é a área que eu falo, mas sobre a área jurídica, sobre várias outras questões relacionadas com agro, sobre mercado e tal. Então, assim, informação é fundamental. Meu recado final é esse, né? Final, assim, desse episódio. Desse episódio, voltar, vai ter mais. Mas é esse, a gente se informar, a gente perde o receio, né? Quando a gente sabe mais. Hoje em dia está todo mundo falando sobre inteligência artificial e sobre o medo o desemprego, o que a inteligência artificial vai fazer. Eu não tenho tanto medo porque eu estudei inteligência artificial quando eu entrei na faculdade em 1985. Então, não é uma novidade em si. Ela agora está disponível. Mas em 85 a inteligência artificial já existia há pelo menos uns 30 anos já, como área de pesquisa, né? Então, assim, a gente se informando, a gente tem menos receio das coisas, né? E a gente começa a saber lidar com as coisas e aproveitar essas inovações, as informações que a gente tem, para aplicar no nosso negócio, no nosso trabalho. É isso. Professor, muitíssimo obrigado, viu? E você aí continue acompanhando 90 Acima. Semana que vem a gente está de volta com mais assunto especial e convidado extraordinário. Obrigado, professor, e até semana que vem, gente!